diante aí as pessoas que eu admiro tanto, sabem muito da palavra, então espero que não venha cometer erros, mas venha trazer aquilo que Deus colocou em meu coração para essa live no dia de hoje. Eu separei a mensagem de um tópico, mas para inserir, né, sobre esse tópico, eu vou estar lendo aqui alguns versículos que se encontram em 1 Samuel, capítulo 16, versos 7 ao 13. É bem conhecido, né? Vocês são assíduos na Escola Bíblica Dominical, então acredito que de cara já só falar o livro vocês já saibam qual será a mensagem. Mas vamos lá. 1 Samuel 16, versos 7 ao 13, que diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura da sua estatura, porque eu o tenho rejeitado. Porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Então chamou Jessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse: Nem a este tem escolhido o Senhor. Então Jessé fez passar a Sama, porém disse: Tampouco a este tem escolhido o Senhor. Assim fez passar Jessé os seus 7 filhos diante de Samuel. Porém Samuel disse a Jessé: O Senhor não tem escolhido estes. Disse mais Samuel a Jessé: Acabaram-se os mancebos? E disse: Ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: Envia e manda-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou em busca dele e o trouxe. E era ruivo e formoso de semblante, e de boa presença. E disse o Senhor: Levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso do azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Irmãos, Deus colocou em meu coração, né, eu durante a semana, confesso que estava um pouco preocupado com outras questões que eu estava passando, alguns exames, mas Deus sempre colocou, na verdade, Deus colocou de uma forma grande esse tópico no meu coração, de forma que eu não parava de pensar nele. Não sei se isso é para alguém ou se é para mim futuramente ou no momento, não sei, mas isso Deus ficou continuamente falando em meu coração sobre esse tópico, que é o seguinte, que Deus não olha para aquilo que o homem vê, que, no caso, muitas das vezes, nós podemos estar, no caso, né, da mesma situação de Davi ser ungido rei. Quando Samuel vai até a casa de Jessé, e Deus ordena ele escolher um dos filhos dele como rei, na lógica humana, qual seria o que faria sentido na hora de escolher um rei? Aquele que aparentava ter um porte maior, um que era o mais inteligente, o que chamava mais atenção dentre os filhos. Sendo que isso é o que? É a nossa lógica humana, aquilo que a gente tem, aquilo que a gente pensa. Sendo que Deus, ele nos criou. Se ele nos criou, ele está superior, ele é superior a nós. Ou seja, então, a maneira dele pensar, a maneira dele agir, é algo que a nossa lógica não compreende, não faz sentido aquilo que Deus faz, sendo que no final dá certo, porque ele sabe de tudo. Então, esse tópico que eu separei, que Deus colocou no meu coração, é justamente por isso, que muitas das vezes nós estamos vivendo algo da parte de Deus, sendo que nós não vemos lá na frente, nós nos colocamos na posição de incapazes, de que não somos capazes de tomar posse daquilo que Deus nos deu. Muitas das vezes nós podemos estar numa empresa, numa faculdade, em algum local, e você sempre julgar ser o menor, você sempre julgar, não, eu não sou tão bom como aquele cara, eu não sou tão bom quanto aquele outro funcionário. Então, assim, eu vou ficar aqui no meu cantinho, eu não vou fazer aquilo que eu acho que eu tenho que fazer, eu vou ficar na minha mesmo. E o que Deus nos traz nesta tarde é justamente isso, que nós não venhamos olhar para a nossa capacidade. Eu posso não ser capaz de fazer aquilo, sendo que Deus, ele pode me capacitar para aquilo. Inclusive, tem uma frase bem conhecida que diz assim: Deus não escolhe os capacitados, ele capacita os escolhidos.
Essa frase, o que nós podemos tirar de proveitoso dela? É o seguinte: se ele capacita os escolhidos não são capacitados. Não são capacitados aonde? Na lógica humana. Na lógica humana, nós não podemos estar aptos de tomar posse de alguma coisa, mas Deus nos fala que nessa tarde nós estamos aptos sim, porque ele vai nos capacitar, ele nos vai dar a estratégia de como iremos progredir, como iremos trabalhar, e que isso venha estar presente nas nossas vidas a partir de hoje, que nós não somos incapazes, nós não somos é, ser humanos, que nós não podemos ascender coisas melhores, coisas maiores. E sim, claro, está sempre dentro do tempo de Deus, está sempre dentro da vontade de Deus, porque a vontade dele é sempre boa, perfeita e agradável. Então, se ele coloca algo no nosso coração, é sinal que ele já pensou antes, porque ele não vai colocar algo em seu coração a ponto de você se frustrar por não conseguir. Então, se ele nos deu uma missão, se ele nos deu um propósito, nos deu algo da parte dele, é sinal que nós somos sim capazes, nós não somos incapazes. E outro versículo que eu também quero ler, que é um dos exemplos também, justamente dessa questão de você se julgar incapaz de fazer algo, é um caso bem conhecido que se encontra em Juízes, capítulo 6, versos 11 ao 16, que diz assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo de carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abierzitra, e Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas então Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te viei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre de Manassés, e eu o menor da casa de meu pai. E o Senhor lhe disse: Porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Então, aqui em Juízes, no caso de Gideão, nós temos mais uma confirmação de que Deus escolheu uma pessoa que na lógica humana não é o capacitado. Na lógica humana, ele seria alguém, uma das últimas pessoas que seriam escolhidas, além da sua condição social, além da sua estatura, além de sua família, além de todos outros fatores, ele seria os últimos seriam escolhidos. E uma das duas coisas que eu observei, né, tirando desses dois textos, foi que o lugar onde ambos estavam. Davi estava no campo e os seus irmãos estavam em casa. Então, o que, que dá para a gente entender disso? Estavam todos os irmãos em casa com a família, só ele estava lá, só isolado no campo, fazendo um trabalho que talvez ali ninguém queria fazer e sobrou para o mais novo, sobrou para aquele que não tem capacidade, aquele que é um pouco esquecido, aquele que talvez possa até ser rejeitado dentre os irmãos. Ou seja, ele estava nessa situação, isolado. E Gideão, a mesma coisa, estava num lagar. Lagar, um local isolado, um local onde as pessoas não costumam frequentar, um local escuro. Ou seja, ambos estavam em locais que não eram propícios para eles assumirem posições que eles assumiram. E uma frase que eu coloquei aqui, eu não sei se é de algum lugar, mas veio na minha cabeça, eu escrevi durante a semana, então não sei de onde, se é de algum lugar, não sei quem fez, mas é a seguinte frase: o local que você está não define o que você pode ser ou até onde pode chegar. Ou seja, nós podemos estar no fundo do poço, mas o fundo do poço não resume o que nós vamos ser daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Porque muitas das vezes o fundo do poço nos ensina coisas que lá na frente, quando nós estivermos lá em cima, nós vamos saber e não vamos cometer erros que pessoas que não passaram pelo fundo do poço e foram direto lá para cima cometem. Muitas das vezes não reconhece aquele que colocou elas lá. Porque é muito fácil nós chegarmos, nascermos de uma família rica,
você herdar um patrimônio milionário e você ser um rico bonzinho, rico que você pensa nas pessoas e tudo mais, sendo que você não dá valor a quem deu tudo aquilo, quem fez tudo aquilo. Você não reconhece que Deus é o dono do ouro e da prata. Deus pode te dar tudo e pode tirar tudo. Porque você já tem tudo. Então, que sentido faz você achar que alguém pode te dar tudo, sendo que você tem tudo? Mas quando você vem do pouco, você começa a dar valor às coisas. Tem uma frase que é muito dita, que é muito falada no cotidiano, que é aquilo: a gente só dá valor às coisas quando perde. Então, quando nós perdemos as coisas, nós damos valor. E eu escutei isso em uma entrevista que é muito interessante, talvez alguém já tenha até escutado, que é assim, para saber um valor de um segundo, pergunte a um médico que perdeu a vida de um paciente. Ou seja, talvez um segundo para você não seja nada, mas para um médico que tinha a capacidade de curar uma pessoa, fazer algo diferente para salvar uma vida de uma pessoa, ele não teve. Pergunte para um maratonista, um atleta de velocidade, se 9 segundos é muita coisa para ele. Ou seja, o homem mais rápido do mundo, que foi o Usain Bolt, ele correu 100 metros em 9 segundos. Ou seja, as poucas coisas podem ser muito, dependendo da situação. Então, às vezes, para nós estarmos numa situação que possa ser o fundo do poço, mas lá na frente, na lógica de Deus, nós estamos conseguindo algo grandioso. E que nós venhamos ter esse ensinamento de que se nós no lugar onde nós estamos agora, não possa ser um dos melhores, possa ser um local que você toda noite você chega e ora, pede a Deus para sair desse lugar, porque na sua cabeça, na sua lógica humana, é um dos piores lugares, mas que hoje você venha ter ciência de que onde você está não define onde você pode chegar. Nós temos um outro maior exemplo, que é José. José, em um momento, estava no fundo de um poço, depois foi vendido como escravo. E anos se passaram, ele chegou a governador do Egito. Um dos postos mais altos que uma pessoa pode ascender à sociedade. Ser governador de uma terra que era tão próspera, que era tão famosa. Ou seja, ele saiu de um escravo, rejeitado pelos irmãos que fizeram com ele, e olha onde ele chegou. Então, nessa tarde venha estar este sentimento em nossos corações. O sentimento que onde nós estamos agora não define o que nós seremos. Nós podemos estar passando os piores dos problemas. Problemas estes que ninguém daqui sabe. Talvez alguém esteja passando algo aqui que ninguém da família nunca vai saber. Mas que só você e Deus sabe. Que só quando você se ajoelha, ora, pede a Deus, só você e Ele sabe. Nesse momento e nessa tarde eu quero te dizer isso. Isso tudo vai passar. E quando isso tudo passar, você olhe para trás e você lembre de onde você saiu até onde você chegou. E nós venhamos ser sempre gratos. Que a gratidão sempre venha estar em nossa vida. Nós venhamos sempre saber de onde nós saímos, para onde nós estamos. Porque tudo isso foi a mão de Deus. Isso é fato. Nós vemos na nossa família, não precisa ser dito, como Deus ele é cuidadoso com cada um de nós. Ele prepara sempre os melhores locais, as melhores bênçãos, as melhores pessoas, tudo para cada um de nós. Por mais que demore um pouco, às vezes demora alguns dias, alguns meses, alguns anos, mas sempre chega. E quando chega, chega sempre uma bênção, chega sempre a mais daquilo que a gente esperava, daquilo que a gente pensava. Isso só marca o cuidado de Deus com a nossa família e com cada um de nós. E que nós venhamos continuar buscando Ele, orando cada vez mais, buscando cada vez mais, assim como a Tia Beth sempre propõe os nossos jejuns, as nossas orações, como foi a mais recente que ela pediu, que nós venhamos sempre estar ligados com Deus, para nós podermos viver a cada dia mais o sobrenatural dele nas nossas vidas. Até aqui foi o que Deus me deu, me colocou em meu coração. Isso foi como eu disse para vocês no início da mensagem, isso ficou falando muito no meu coração. Eu confesso que eu queria falar de outra coisa, não iria falar disso, sendo que eu mudei tudo ao longo da semana, e que eu não sei se é para alguém que está aqui ou se vai fazer sentido mais lá na frente, mas foi isso que Deus trouxe em meu coração. Desde já, peço perdão se cometi algum erro, se falei algo errado, ou se fui muito breve, ou se não atendi as expectativas dos senhores, mas é que até aqui foi me dado por Deus.
Então, desde já, eu agradeço a rica oportunidade e peço que vocês continuem em oração. Estou passando em um processo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Mas conto com a oração, com o jejum de cada um de vocês, que não é fácil. Cada dia vai chegando cada uma barreira, exame, teste. Então, eu peço que os senhores continuem orando por mim. Seria eternamente grato. Já estou agradecendo pela oração de cada um de vocês, porque eu sei que, no fundo, vocês sempre lembram de mim. Mas, então, desde já agradeço pela oportunidade. Amém. Boa tarde para todos. Paulinho, não se preocupe quando você diz, não sei se atendeu a expectativa de alguém, porque quem falou foi o Senhor, foi o Espírito Santo de Deus, e a palavra de Deus, ela sempre vai e produz o resultado. Produz o resultado para o qual ela foi enviada. Então, você descansa o teu coração, foi uma bênção a tua palavra. Glória a Deus, com certeza falou aos nossos corações. Tenho certeza disso que todos nós recebemos e entendemos a mensagem de Deus. Paulão, você quer falar? Quer falar, Paulão? Não, ele levantou a mão. Acho que ele Não? levantou errado, tia. Ah, tá bom. Foi Então, errado, foi sem querer. Gabriel quer falar? Tia, eu queria complementar que a senhora falou pro Paulinho. Paulinho, Aham. desde a maior à menor mensagem, cara, ela sempre tem um fundo de resposta para alguém. E assim, eu fico muito feliz de poder ouvir. Minha mãe fala que eu tô indo muito à igreja, mas toda vez que eu vou à igreja, eu até comentei isso com o meu pastor, que uma mensagem que a gente ouve é como se fosse um trigo, não sei se a palavra certa, não, azeite, que quando você espreme, ali não tem valor quando você pega, mas quando você espreme, a cada vez que você espreme, você tira mais coisas ricas dela. E assim, da mínima à máxima mensagem, hoje eu tirei uma mensagem para minha vida. E assim, nunca se acanhe de falar o que está no seu coração, entende? Continue falando, nem que seja somente um versículo, cara. Nunca peça perdão ou se sinta menor, menosprezado por uma mensagem desde que seja menor. Ontem eu fui numa igreja lá dentro lá para dentro da Flecheira. O nome é, você lembra o nome, mãe? É um hospital velho, alguma coisa assim, não lembro. Rapaz, eu ouvi a pessoa só falou um versículo e eu nunca vi aquilo na minha vida. E aquilo mexeu com toda a igreja, cara. Então, continue deixando Deus falar ao seu coração, que eu tenho certeza que mais pessoas vão conseguir tirar proveito e lições daquilo que está pondo no seu coração. Amém? É só isso que eu queria falar. Glória a Deus, é verdade. A palavra de Deus não é nossa, né? Então, toda honra, toda glória, todo louvor é dado ao nosso Senhor. E nós somos somente instrumento na mão do Senhor. Somos usados e que sejamos mesmo usados. Gabriel, eu queria que tu preparasse aí o hino Tu És, para a gente poder louvar o Senhor. Tu tem algum hino, Paulinho, para encerrar?